Hoje a gente vai falar, né, Mari, de psicologia positiva, que Aí. é aí o que está por trás da nossa escola de bem-estar, é o que a gente acredita, é o que sustenta os nossos estudos, né, Mari? É o que está dando Sim. sentido aí pra gente esse tempo todo. Bom, mas a gente está aqui hoje para falar um pouquinho para vocês, né, Mari? O que é essa história de escola de bem-estar? Qual que foi a nossa ideia? E o que essa psicologia positiva tem a ver com bem-estar? Né? Como é Exatamente. que surgiu tudo Por que tudo isso? começou? Por que desse nome, né? Tipo, então a gente quer aí, primeiro, quem que já ouviu falar, puder dar um retorno pra gente, ou que tem alguma percepção do que é, né, psicologia positiva, mas psicologia positiva, para mim, tá super fresco falar disso, Mari, então eu vou começar a falar aqui, você vai À vontade, completando, amiga. Aham. porque finalizei, gente, deixa eu até compartilhar com vocês, finalizei a minha pós aí na PUC do Rio Grande do Sul, Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar e Autorrealização, entreguei meu TCC, fiquei ali esperando o resultado, graças a Deus saiu, sou aluna nota 10, A gente vai compartilhar com vocês aqui no canal o vídeo que eu fiz um vídeo no meu TCC e sobre forças e virtudes, que é um dos temas também que vai rolar nessa semana aqui nas nossas lives. Então, se você que está aí acostumada a me acompanhar e acompanhar a Mari, você já deve ter visto que a gente fala muito desse troço de forças e virtudes. E aí a gente vai ter uma Muita live aqui. relação, né, amiga, com a Tem psicologia muita positiva, relação. com tudo, né? Então, eu estou ainda meio que com o texto do TCC aqui fresquinho na minha cabeça, então eu vou falar para vocês exatamente o que eu estava escrevendo ali no meu TCC, que é o seguinte, a psicologia positiva, ela vem, né, de um movimento muito interessante, ela é liderada pelo Martin Seligman, que ele é psicólogo, ele foi diretor da Associação Americana de Psicologia, ele tem, ou seja, ele não é uma pessoa que criou um movimento sem uma formação, ele era um psicólogo muito respeitado, professor na Universidade da Pensilvânia, com mais de 20 anos já de experiência, tanto docente quanto clínica, ou seja, atendendo as pessoas, e quando aconteceu dele ser o diretor, né, da Sociedade Americana de Psicologia, ele percebeu uma constatação assim, e falou, gente, a gente fala de psicologia e tal, mas parece que ninguém estuda o que é bom, né? A gente está estudando só o que está dando errado. A gente está estudando só o que não... Né? Vamos botar o nosso paciente aqui para a gente falar de tudo que deu errado, das lamúrias e tudo. E ele começou a perceber o quê? Que não, além das pessoas não estarem falando sobre, os próprios psicólogos e pesquisadores não estavam estudando sobre o assunto. Exatamente, amiga. Não Tinha um havia número enorme, né, de estudos sobre depressão, ansiedade. E assim, ele até botou um gráfico, lembra? Que ele traz uma imagem assim, que são, sei lá, mais de 100 estudos para depressão e 3 para felicidade, assim, né? Era um negócio bem discrepante. proporcional, né? E ele ficou assim, tudo bem, existem as várias linhas da psicologia, mas e por que não uma nova? Só que ele percebeu ali que como é que ele iria fazer essa nova? Como é que isso iria acontecer? O que ele teria que propor para que, de fato, houvesse um novo movimento na psicologia, né? E eu acredito que a gente está vivenciando esse momento hoje, e daqui a alguns anos, porque é algo relativamente novo, mas não tão novo, eu acredito que daqui a alguns anos, quando as pessoas forem fazer formações em psicologia, eu acredito que elas vão passar por essa escola da psicologia positiva como uma forma dela sair ali já na graduação dela. Já na graduação, Numa escolha, da mesma forma com que a pessoa escolhe a linha freudiana, junguiana, comportamental, gestalt, né, que são frentes da psicologia. Sim. E é interessante perceber que, na verdade, a psicologia positiva, ela vem muito, se a gente for trazer uma base da psicologia, ele se opõe muito, principalmente, a algumas questões mais conservadoras da psicologia, que falam de, necessariamente, todo e qualquer problema e trauma que você tem
está relacionado a alguma coisa sexualmente reprimida ou alguma raiva que você quer externar. Que durante muito tempo, né, os pais da psicologia entendiam que ou era um caminho ou era outro. Aí, lógico, vem Jung com uma ideia diferente, vem uma galera, né? Eu esqueci de falar dos behavioristas também. Então, vem o Martin Seligman, quando ele se aproveitou muito bem a oportunidade que ele teve de ser diretor, porque, né, você está num cargo de influência. E ele falou, bom, o que eu posso fazer aqui? E ele começou realmente a procurar professores, estudantes, pesquisadores, entusiastas, que poderiam, de alguma forma, entrar numa pesquisa para falar do que deu certo. Então, não vamos estudar mais o que deu errado, ou as pessoas que, de alguma forma, não vingaram. Vamos estudar o que está dando certo para as pessoas que estão fazendo acontecer. Então, vamos aprender não somente com quem saiu da crise, mas com quem conseguiu evitar, inclusive, de viver a crise. E assim surge a psicologia positiva por volta de 1990, e inicialmente quem teve ali à frente, né, foram mais de 40 pesquisadores e professores que contribuíram, que vieram trazer insights sobre a felicidade, sobre o bem-estar e tudo. E aí eles fizeram o quê? Eles fizeram uma coisa reversa, que foi, vamos ver o que esses pacientes que receberam alta, ou essas pessoas que chegam aqui para a gente não têm depressão, vamos descobrir o que elas fazem. E também, né, amiga, eles tiveram muita referência de pessoas que deram muito certo na vida, né? Eles foram estudar também essas pessoas, né? Eles também pegaram esses modelos, assim, por que essa pessoa deu tão certo? Claro que ela teve problemas, né? Todo mundo tem problema, mas ela driblou os problemas e está bem sucedido. O que aconteceu, né? Por que ela é assim? Então, eles também pegaram essas pessoas. Eles realmente tiraram o foco de vamos estudar só quem está desesperado, só, assim, não vamos ouvir só quem está chegando no consultório com depressão, só quem passou por um luto e tudo. Vamos ouvir quem ainda não experimentou isso. E aí é interessante porque ele teve muita oposição, é muito engraçado falar sobre isso, porque imagina, um cara que está querendo promover o estudo do que deu certo, do que é bom, né? E, inicialmente, a psicologia positiva, ela era a psicologia que falava da felicidade, depois o próprio Martin Seligman, entendendo esse conceito, ele muda para falar que, na verdade, seria o estudo do bem-estar, como a gente falou semana passada nas nossas lives, que tinham 5 pilares. Então, ele começa a entender o todo, ele começa a ver o movimento, mas por ele ser um psicólogo, por ele ser respeitado, por ele ser um professor, ele fala, bom, eu vou ter que fundamentar muito isso que eu estou falando para essa galera aceitar o meu discurso. E aí é muito interessante, a gente vai compartilhar depois aí com vocês, a gente vai ver ainda, né, Mari, se vai ser aqui no YouTube ou se no Instagram, que começou com ele ia fazer uma pesquisa, e ele ia fazer uma pesquisa sobre o desamparo aprendido. Desamparo aprendido, assim, trazendo aqui, né, pra gente que queremos só aprender sobre bem-estar, sabe aquelas pessoas que vivem em situações que elas nem reagem mais? Porque, de alguma forma, elas internalizaram que resistir, sabe aquela frase aceita que dói menos? Aquela frase aceita que dói menos é quase entende? Do tipo assim, a pessoa, se você vai, um bicho, se o bicho, ele vê que se ele ficar rosnando, mordendo, reclamando, ele pode acabar maltratando mais ele. Então, às vezes, ele se entrega para o maltrato. E aí foi interessante porque ele teve inclusive falando de bicho, ele teve uma crise muito grande, porque na época a única forma para os cientistas validarem métodos eram com bichos. E aí tinham cachorrinhos no laboratório para fazer esse experimento. E ele entrou numa crise absurda, ele foi procurar um mentor dele falando, olha, não vou conseguir. Não vou conseguir. E aí é muito interessante porque o mentor dele vira para ele e fala bem assim, ao final desse estudo, você terá gerado mais dor
do que ao concluí-lo você pode amenizar ou impedir de causar? E ele, muito convicto do que ele estava propondo, ele falou, eu acho que ele falou assim, mas então faça um compromisso com você. Você nunca mais vai usar bicho. Na hora que você conseguir validar a sua pesquisa, etc., você nunca mais vai fazer isso e você vai garantir que esses bichos sofram o menos possível. E, gente, só um parênteses, tá? Quando a gente está falando aqui de sofrimento, a gente está falando de estresse, tá? A gente não está falando de machucar os bichos, não é cobaia de laboratório para remédio nem nada. A gente põe ele em situações estressantes, né? Exatamente, era colocar o animal numa situação estressante, provocada por um choque que era muito leve ou por um barulho que era estressante. E como que eles iriam reagir diante daquilo. E o estudo vira, porque ele achou que ele estava explicando o desamparo apendido, e numa oportunidade, num voo que ele vai para dar uma palestra, um grande empresário vira para ele e fala assim, tá, por que você não estuda o comportamento dos cachorros que simplesmente não se entregam? Aí ele... Deu a dica. Por que o seu foco está em por que os cachorros se entregam? Sim. E ele começa, com essa visão, ele começa a ter o entendimento, ele faz o experimento, nunca mais fez experimento com animais. Obrigada, Marcele, a gente agradece. E ele falou que depois teve super compromisso de gerar muito amor para os bichinhos, que foi tentando proporcionar realmente muito, muito cuidado para eles, para apagar toda e qualquer possibilidade de trauma e tudo. E aí ele começa a perceber aquilo que dá certo, o que aconteceu de diferente com aquele cachorro, e tudo. E as pesquisas dele começam a ter as validações científicas, né? E aí é interessante a gente explicar que a validação científica, ela vem com grupos sendo acompanhados ao longo de vários anos. Larga escala, muita gente. Larga escala. E aí, óbvio, ele fez estudos com grupos que estavam num quadro de depressão, tinham a medicina, tinham a medicação associada, sem a terapia, quem tinha só a terapia, quem tinha... Então, isso é ciência, tá, gente? É você colocar vários cenários possíveis. Sim. E ver o que é. E aí, ele chega à psicologia positiva, que é você estudar, tentar implementar, gerar, né, um conhecimento daquilo que deu certo, daquilo que te tira da crise, né? E é interessante porque se você tem esse conhecimento, como a gente sempre gosta de falar muito aqui na Escola de Bem-Estar, você previne que a crise chegue, consegue, né, ficar alerta. Mas, se você estiver no meio da crise, todas essas coisas também são ferramentas para te tirar da crise. Eu acho que, né, amiga, uma coisa super importante que ele descobriu também, né, ao longo dos anos de pesquisa, é que aquilo, né, são habilidades, né, tudo que aquelas pessoas que já passaram ou superaram mais rápido ou que nunca tiveram nenhum problema, né, são pessoas que desenvolveram essas habilidades. Então, é isso que ele compreendeu. Ele falou assim, pô, maneiro. São coisas que dá para a gente ensinar para as pessoas, para elas não precisarem sofrer tanto, né? Exatamente. São habilidades aprendidas, porque a gente acreditou durante muito tempo, inclusive, que é assim, ou eu nasci com isso, sim, ou já era. O sofrimento é para mim. Eu não posso aprender. Então, ele começa a desconstruir esse pensamento. Tem resistência, na verdade, ele tem resistência até hoje. Existem muitos psicólogos que resistem a isso, mas do lado dele ele tem resultado. E hoje em dia tem até, né, amiga, a ressonância magnética funcional, né, que é um estudo feito diretamente no cérebro, onde as áreas são mais atingidas, menos afetadas, enfim, de acordo com o que a pessoa está fazendo, né? Sim, uma prática de meditação ou, enfim, uma sessão de relaxamento, né? Então, tudo realmente, ele tem comprovação, ele tem muito embasamento, né? Porque exatamente. Ele tá falando. E aí é interessante a gente perceber por quê. É quando a gente entende por que surge um novo movimento. Porque não foi simplesmente uma proposta. E como ele teve muita resistência para trazer
este novo olhar sobre a psicologia, eu acredito que até a resistência para ele validar o método dele foi muito maior do que se viesse outro cara querendo focar em algum tipo de sofrimento que atestasse a predisposição para depressão ou qualquer coisa do tipo. Então, por ser uma coisa totalmente fora da curva, porque estava todo mundo falando de doenças, Sim. Por ser um negócio que veio muito na contramão, os métodos dele, as coisas dele eram até muito mais críticas. As pessoas tinham... Tanto é que ele faz o primeiro estudo do desamparo, ele apresenta num congresso de psicólogos, achando que é assim, né, estourar a boca do balão, esse é aquele negócio maravilhoso. E aí tinha um monte de crítico cético pra caramba lá, que começou a levantar questões, e essas questões realmente mostraram para ele que o estudo dele era falho. Mas ele tinha tanta convicção de que aquilo ali, ele estava no caminho certo, que ele adaptou o estudo. E quando ele adaptou o estudo, ele adaptou o experimento, pronto, ele conseguiu sanar todas as questões. Aí ele falou, bom, agora vocês vão ter que aceitar. Aí já não tem como. E aí é interessante por quê? Porque daí hoje a gente já vê o que a gente chama, né, de psicoterapia positiva, que é exatamente você fazer o acompanhamento de um psicólogo, de um profissional. Não é muito importante deixar muito claro que o processo de psicoterapia ele é feito por um profissional, por um psicólogo, e o que muitas vezes a gente tem quando a gente vai escolher, e é uma coisa que eu tenho visto hoje em dia, é que nem quando você vai para um médico e aí você descobre que esse médico ele é especialista em dietas veganas. E ele vai, quer dizer, é um cara que ele compreende muito bem o que é essa cultura e esse estilo de vida vegano, e com o conhecimento dele como nutricionista ou médico, ele é capaz de proporcionar, te prescrever uma dieta, uma receita que não vá contra aquilo que você está buscando, que no caso seria o veganismo. E hoje em dia as pessoas gostam, não, eu vou naquele médico porque aquele médico... E aí para tudo, né, gente? O cara que é homeopata, o cara que gosta de... A gente vai buscando identificação. Então, óbvio, quando a pessoa ela se identifica com uma linha que seja behaviorista, freudiana, enfim, são linhas de como aquilo ali vai ser feito. E aí existe hoje a psicoterapia positiva, que é exatamente você... E é muito importante a gente aqui falar, né, Mari, que não significa, então quando eu estiver bem bom, eu vou procurar um psicólogo para me deixar bem melhor. Não é isso. O psicólogo que está aplicando a psicoterapia positiva, ele vai ter a mesma capacidade de qualquer outro psicólogo com uma outra linha, só que o foco dele não é o seu problema. Sim. O foco dele é te tirar, é mostrar para você, é te tirar do problema. Bom. E também e óbvio que bom. Sim, e óbvio que isso acontece, é importante a gente dizer que isso acontece muitas vezes tratando coisas que não são legais. Então, ele não está dizendo que é a negação da dor. Não é negar a dor, não é negar o sofrimento. Normalmente, hoje a gente ainda vive essa cultura, né, Mari, de que, psicólogo é só quem está muito na... Nossa, eu estava tão ruim que eu fui até para psicólogo. A gente tem essa... E quando, na verdade, eu acho que todo ser humano deveria, em algum momento na vida, passar por um psicólogo. Com certeza. Sabe? Só, assim, não precisa estar surtado, não precisa estar loucão. Eu acho legal você dar só um oi lá, galera, tô aí. E eu acho que vale a pena. E é interessante porque a gente começa a perceber, dentro desse movimento dele, que se eu chego no consultório dele, vamos supor, o meu problema, eu vou dar um exemplo prático, tá? Do que seria essa psicologia positiva. Eu tenho uma autoestima muito baixa. Se eu chegar num psicólogo, em alguém que esteja usando uma linha muito tradicional, pode ser que a gente vai explorar esse meu problema de várias formas e conversar sobre elas só do ponto de vista negativo. Querendo trazer coisas para mim lá do passado, que justifiquem, me fazendo reviver algumas dores e tudo mais. E aquele processo, muitas vezes, pode demorar. Se eu chego com este mesmo problema para um cara que ele está aplicando a psicologia positiva, ele vai me fazer entrar em contato do porquê que eu acredito que as coisas são assim, porquê a minha autoestima está baixa, mas a forma dele de trabalho
é me direcionar a encontrar formas de ter uma autoestima saudável, de ter uma visão acertada, um caminho que me tire da crise. E este caminho normalmente vem por um reforço positivo, por uma busca de algo que deu certo. Sim, você se conhecer, né? Entender quais são realmente, a gente vai falar ainda essa semana sobre as forças de caráter, mas ter essa noção, né? Porque tem gente que, assim, você perguntar quem sou eu, a pessoa não faz ideia, nem sabe como é que responde isso, né? Então ele vai Exatamente. ter abordagem mais pro lado, né, de ver o que você tem de bom. A gente tem muito. Exatamente. E isso é uma abordagem. Sim. Isso é uma abordagem, porque assim, eu não estou dizendo de nenhuma forma que o outro método não funcione. Eu já tive psicólogos que usavam outro método. Mas é interessante você perceber que a psicologia positiva, o método dela é literalmente, vamos olhar para o que deu certo. Sim. Se você chegou estrupiado no consultório, todo lascado, falando, a minha vida é uma... Se existir um profissional que ele estiver ali fazendo uma sessão com você e a base dele for a psicologia positiva, ele vai em algum momento falar, e o que deu certo? Ele vai fazer o resgate daquilo que deu certo. E esse resgate, com todas as pesquisas, com muitos anos de pesquisa do Seligman, deixou claro que esse resgate, ele é muito mais eficaz no combate a uma depressão, né, e da prevenção de recaídas e todas essas questões relacionadas. Então, e aí fruto disso, que ele começa falando, não, tudo bem, aceitaram o meu movimento, mas agora a gente vai precisar de ferramentas, de coisas que validem isso. E aí é quando acontece que ele, junto com o professor, também pesquisador, professor, que é o Christopher Peterson, ele já faleceu, mais um pesquisador, também psicólogo muito inteligente, eles começam a criar um manual de classificação das coisas boas. E esse manual, ele veio literalmente para se opor ao manual de diagnóstico de desordens mentais. Ou seja, existe um manual para classificar tudo aquilo que está errado na sua cabeça e todos os seus comportamentos e etc. É tipo desse tamanho assim, enorme. É tipo um calhamaço desse. Mas não existia nada que falasse porque você deu certo. Aí ele falou, não, a gente precisa criar um método, a gente precisa criar coisas, começar a falar de coisas que validem. Então, a gente vai fazer o nosso manual do bem-estar. E é uma contrapartida, né, positiva ao manual de desordens mentais. Então, a busca dele, toda a pesquisa dele vem de ver as pessoas que viveram a crise, as pessoas que passaram por processos, estudar por que algumas saíam do luto, por que outras permaneciam. Por que algumas pessoas apresentam episódios de depressão e têm recaídas sucessivas e outras não? O que elas estavam fazendo nesse meio termo, né? Que possibilitou que ela não voltasse para a crise. E aí é interessante porque é exatamente o que a gente falou na semana passada sobre os 5 pilares do bem-estar, que são os 5 pilares da psicologia positiva. E ele começa a entender o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui, se você tivesse hoje num atendimento com um psicólogo que use a psicologia positiva como base. Ele vai virar para você e muito provavelmente ele vai fazer aquele modelo PERMA dos 5 pilares com você. Ele vai perguntar, e o que te deixa feliz? E o que você faz que faz você perder a noção de tempo? E me fala das suas relações, aquelas bem legais. Eu estou falando aqui como é que vai ser uma sessão com este profissional. E que são abordagens, essa abordagem com foco no positivo é o que muda tudo. Porque o evento é o mesmo. Se você chegar num consultório dizendo, eu me separei, se eu disser, a verdade é essa, eu me separei. Não dá para eu contar diferente. Não, doutor, eu tô aqui porque eu separei. E aí eu não tô legal, eu quero ficar legal. E aí ele escolhe a gente ficar falando sobre aquele processo, aquela dor e tudo, ou construir todo um kit de primeiros socorros para me tirar daquilo. Né? E isso, gente, é muito importante, a Mari fala muito isso aqui, é muito importante que a gente saiba que não tem nada a ver com negação da realidade, tá? Isso, na verdade, passa pelo autoconhecimento.
Só é bem isso, né? Na verdade, é só isso. Quanto mais você se conhece, mais você vai conseguir entender como você deve agir, né, diante de situações, né, amiga, Exatamente. desafiadoras. E aí é interessante perceber, né, Mari, por que a gente fala que é tão bom, todo mundo deveria fazer terapia? Porque quando você faz terapia, você entra em contato com você. Você descobre, né, os seus... Nossa, eu penso assim. Nossa, eu achei que fulano nem tinha me machucado, machucou. Nossa. Então, tem tudo a ver, né, com autoconhecimento. E além do autoconhecimento, né, amiga, é a escolha que a pessoa faz também, né, de seguir num caminho de positividade, de ela estar disposta ali a abrir a mente, de ter contato com novas ações, um olhar diferente para as coisas, né, não é ignorar a realidade, né, viver num mundo mágico, não é isso, mas é entender que você tem opção, ou vou ficar aqui sofrendo, oh meu Deus, não sei o quê, ou vou agir para pensar diferente, ter um olhar diferente, né? Olhar o céu azul e ficar admirado, né? Enfim, buscar coisas que te gerem efetivamente o bem-estar, né? Não ficar ali naquele Exatamente. sofrimento eterno, aquele looping, né, de sofrimento, que é bem ruim. Exatamente. E é por isso que, assim, a gente fala que é muito importante a gente falar, a gente vai ter oportunidade de falar mais isso na frente, e é importante dizer que é um profissional, gente. A gente ainda está falando de um psicólogo, a gente ainda está falando de uma pessoa que fez a faculdade, que estudou 5 anos, que conhece todas as escolas da psicologia behaviorista, freudiana, junguiana, ela conhece todos os referenciais. A gente não está falando de alguém que vai sentar aqui hoje, leu meia dúzia de livro e vai atender você. Porque isso é muito importante de ser dito. Porque o psicólogo, na formação dele, ele aprende muitas coisas sobre o comportamento humano que ajuda na hora da sessão saber se eu estou sendo manipulado, se eu estou falando a verdade, se eu toquei num assunto que, peraí, agora tocou num calinho aqui. Então, este conhecimento que o psicólogo tem, e aí é importante a gente estabelecer todos os limites. O psicólogo, o psiquiatra, o coaching, porque é outra coisa, porque tem muito coach querendo ser psicólogo, e acho que cada um tem que, né? Se você é psicólogo e quer atuar como coach ou vice-versa, maravilha, mas assim, tem as duas formações. Não faça uma formação em coach e acho que você virou psicólogo, não, porque não é assim que a banda toca, né? E aí é importante a gente perceber que quando a gente vem trazer esse conceito de psicologia positiva, a gente está falando de uma psicologia focada naquilo que deu bem, daquilo que deu bom, aquilo que deu certo. Sim. Né? E aqui na escola, né, amiga, a gente vai tratar também muito sobre as habilidades, né, que dá para a pessoa desenvolver, enfim, ficar mais atento à forma de agir, né? A gente vai trazer bastante conteúdo voltado para isso também. Exatamente. E aí eu acho legal a gente falar aqui, porque hoje nossa live, a gente vai fazer uma live rapidinha, mas eu acho legal a gente falar aqui que a psicologia positiva, ela, se a gente for considerar aí, ela está com 20, 30 anos, se você for botar o tempo de pesquisa, mas assim, se for... 20 anos oficialmente, né? 20 anos oficialmente. Se for contar o histórico, a pesquisa do Martin Seligman, do Christopher Peterson, vai levar mais tempo, mas até eles conseguirem dar este nome, apresentar este novo olhar sobre a psicologia, a gente está falando de 20 anos, e quer dizer, quanto tempo se estudou Freud, quanto tempo para conseguir compreender na plenitude ali o pensamento dele, e a partir dali você reproduzir profissionais formar profissionais que reproduzam o modelo freudiano de atendimento. Sim. Então, a psicologia positiva, ela é algo novo, se você for considerar com as outras linhas da psicologia, só que ela é muito interessante porque ela é muito significativa. E aí é interessante porque agora a gente faz um link entre a psicologia positiva e a logoterapia, porque a gente falou aqui, né, na nossa live sobre sentido e propósito, que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Quem disse isso foi Viktor Frankl, um psiquiatra que passou por 5 campos de concentração. E a logoterapia, ela literalmente é o estudo do sentido.
é a terapia do sentido, por assim dizer. Então, tudo nela, quando você passa por um processo com um profissional que vai usar a logoterapia, ela passa pelo propósito, pelo sentido. Então, é você começar a dar sentido às coisas que você passa, porque muitas vezes a gente entra no módulo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Vida leva eu. Indo, né? Aí, não. E vai indo, e aí fumo. Aí quando acontece, você fala, ai, gente, tô entendendo. Não, e assim, é legal também falar, amiga, que a psicologia positiva, ela tem esse nome, essa nomenclatura, o Martin Seligman, né, quando ele foi lá presidente lá da associação, beleza, ele aproveitou, né, e essa oportunidade e perpetuou isso, né, e tem perpetuado isso até hoje, graças a Deus ele é vivo aí, continua estudando. Por favor. Mas a gente já tem, tipo assim, né, já existem estudos muito antigos, né, até mesmo se a gente for lá na filosofia, o pessoal já tentava trazer essa questão de, pô, vamos olhar para o que é bom, mas a humanidade estava muito focada no que era ruim. Então, ela não tinha muita abertura, né? Mas Exatamente. desde muito tempo que as pessoas já vêm com essa bandeira, né? Tipo, Maslow, mais recente, que é bem mais conhecido, né? Sim. O Maslow, ele veio com todo um estudo também, só que como ele não tinha um embasamento de pesquisa, ficou meio que tipo assim, deixa para lá isso aí que ele tá falando, né? E assim, também logo depois da guerra, o pessoal estava muito preocupado com a economia, enfim, então ficou meio ali em segundo plano. Mas a coisa já vinha sendo sinalizada, né? Olha, a gente precisa olhar para isso aqui, a gente precisa olhar para isso aqui. Aí o Martin foi e falou, não, deixa que eu vou dar continuidade, né? É muito interessante a gente falar isso, né? Isso é muito importante, Mari, por quê? O próprio Martin Seligman, ele usou a logoterapia e os estudos do Viktor Frankl, e se o Viktor Frankl sobreviveu a 5 campos de concentração, ele não é exatamente um broto, ele já faleceu, né, na verdade. Mas, assim, a gente está falando de um cara que lá, em 1950, ele já estava estudando isso. Sim, exatamente. E num cenário totalmente adverso. Exatamente. Num cenário totalmente... O que a gente vai escrever de positivo de um campo nazista? Oi? Não tem como. Não tem como. Né? Mas se você for para pensar. Mas ele persistiu naquilo. Ele persistiu nas pesquisas, e tanto é que se tornou uma pessoa, né, com uma contribuição ímpar para a humanidade. E aí é interessante, é exatamente isso que a Mari falou. Parece algo novo, gente, mas na verdade o que o Martin Seligman conseguiu fazer foi validar. Eu acho que quando ele estava ali na função de estar tudo bem, me deram a voz de ser o diretor, ou seja, é o cargo máximo, é o cargo mais respeitado, e diga-se de passagem, ele foi eleito parece que foi a maior votação, assim, na época, eu não sei se até hoje, mas na época, até então, quando ele foi eleito, foi a maior vantagem de eleição, ou seja, e ele não vinha propondo uma psicologia positiva, ele literalmente estava sendo eleito pelo respeito e prestígio que ele tinha no meio acadêmico, no meio profissional e tudo, e as pessoas... E aí ele entendeu, cara, estão me dando prestígio, estão querendo me ouvir, eu tô com a faca e o queijo na mão, o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui mais né, falando sobre isso, sendo que eu já tô aqui nesse conflito de caramba, a gente não tá estudando. E aí, gente, que eu acho sensacional de falar, é porque a gente às vezes acha assim, que o Martin Seligman é uma pessoa que, né, como a gente costuma falar, os animais de estimação dele são unicórnios e ele dorme atrás do arco-íris. Ele próprio, ele fala que ele se definia como uma pessoa extremamente pessimista e ranzinza. Ele falava, eu era um rabugento. E aí o nascimento da filha dele, que vira uma chave na cabeça dele, a filha caçula, e ele fala, caraca, como é que eu vou educar uma criança sendo tão rabugenta assim? Eu acho todo aquele conhecimento de psicologia, ele vendo para onde a humanidade estava caminhando, ele falou, eu deixo minha contribuição, já que isso está me incomodando, ou eu não vou poder reclamar. E é interessante porque ele usa desse momento de prestígio dele para realmente se validar, e ele faz um movimento muito grande de pesquisa, ele junta uma equipe que é muito respeitada, e é por isso que quando a gente fala aqui que felicidade é ciência, que bem-estar é ciência,
e nada riporonga, né? Sem tornar isso algo pejorativo, mas no sentido de não... É realmente uma validação científica que existe por trás, é porque a resistência era tão grande dele trazer esse conceito, que ele falou, cara, não vai ser qualquer um que vai poder falar que o que eu estou falando é certo, eu vou precisar pegar o pesquisador mais sinistro, eu vou precisar pegar o cara mais respeitado em tal área, eu vou ter que pegar o melhor professor da universidade tal. E aí é muito interessante porque ele fazia convites ousados para as pessoas. Ele ligava para as pessoas, tudo bom, querido? Eu vi que você é um psicólogo maravilhoso, tem todo um prestígio. Então, você quer largar tudo que você está fazendo para me ajudar aqui no negócio? Tipo assim, e era um negócio novo. E era um negócio que dentro da psicologia recebeu muita resistência, foi visto com muito maus olhos. E, na verdade, é porque é mudança, né, Mari? Tudo aquilo que é novo... Exatamente. Assusta, né, amiga? Da gente. E tem resistência também. A gente resiste à mudança. Né? Tipo assim, gente, você vai cortar o cabelo, você não vai morrer. Por que é tão difícil cortar o cabelo? É só o cabelo. Eu acho ótimo, cortar o cabelo. A Mari já é um ser humano mais evoluído que eu, tá, gente? Na parte do cabelo eu não tô tão evoluída assim, não. Mas a gente resiste à mudança. Sim. Para todas. Então, assim, vou mudar meu corte de cabelo. Vou empreender em alguma coisa nova. Vou entrar num relacionamento. Porque você sai daquilo que você está acostumado para você entrar num campo totalmente novo. E isso, só que isso... Então, o nosso cérebro, ele é condicionado a isso também, né, amiga? A gente pode trazer isso uma outra live, né? Porque é tanto assunto do cérebro, mas ele é condicionado a exatamente isso, a resistir. Falar, não, peraí. Não vou para aqui, não. Já conheço outro caminho, né? Exatamente. Mas, o Seligman, ele vem exatamente falando, existem outras formas da gente construir esses caminhos, e mais, existem outras formas da gente ver esses caminhos que já foram percorridos. Porque a grande defesa do Mark Seligman em relação à psicologia positiva é que tudo, gente, vai passar de alguma forma pela forma como você viu, enxergou e sentiu um acontecimento. A gente não pode voltar lá atrás e fazer esse luto. A pessoa faleceu. A gente não tem como voltar lá atrás e dizer que ela virou borboleta. A gente não tem... Você teve uma doença, você viveu um período, a gente não tem como voltar lá atrás e dizer que você não adoeceu. Sim. Mas a forma como você vai voltar lá e falar sobre a doença, se relacionar com a doença, se relacionar com o luto, se relacionar com a perda, isso sim a gente pode fazer. E por uma perspectiva positiva, por uma perspectiva não vitimista, por uma perspectiva otimista, porque a gente, e aí é uma coisa que a gente fala muito aqui, que a gente falou, inclusive, na nossa live lá dos pilares, que a gente experimentar o sentimento de satisfação e de realização, sentimentos bons em relação ao passado, em relação ao presente e em relação ao futuro. Sim. De repente, você está até bem aqui hoje, mas se você tiver que abrir uma página do seu passado, você entra em desespero. Toda essa good vibe sua vai embora. Né? E se você pensar como é que vai ficar o mundo, já que a gente está nesse mundo apocalíptico trans-Covid, né? Porque existe o pré-Covid, o trans-Covid, que é o que a gente está vivendo, e vai ter o pós-Covid. Como é que você enxerga isso? Quais são os sentimentos e os pensamentos? Então, é interessante. E aí a gente vai falar aqui durante essa semana, e que eu acho que é a contribuição mais maravilhosa. Eu sou muito suspeita para falar, porque amo a psicologia positiva, mas é o jeito que o Mark Seligman encontrou de se opor ao diagnóstico de desordens mentais. Ele foi com esse grupo de 40 cientistas, um monte de gente, ele e o Christopher Peterson criaram ali o manual dele, mensurável, né, das coisas que a gente vai falar aqui, que são as nossas forças e nossas virtudes, e que todos nós temos. Genial. E só o fato de você trabalhar com forças e virtudes já é uma nova abordagem para você não trabalhar só com a problemática. Sim. É você realmente trabalhar com aquilo que aquela pessoa tem, que é muito único, que é muito pessoal, que se revela, que se traduz
de forma muito ímpar em cada um, mas que todos nós temos. E é engraçado porque muitas vezes a gente passa por processos de terapia e quando chega lá a gente ouve assim, você é muito pessimista, você é muito rancoroso, você é muito... Você... Tá, eu não tenho nada de bom. Não, então se não tem nada de bom, já entendi porque minha vida tá assim. Tô de alta, você me deu explicação. Eu já entendi. Isso é bom mesmo, hein? Mas às vezes, e quando você vem com esse olhar, com a perspectiva positiva, até mesmo daquela pessoa que está vivendo o pior caos, a pior situação, e você traz esse enfoque no lado bom, na coisa boa, e aí é muito importante, gente, a gente falar o seguinte: não é negação da emoção negativa, tá, gente? Não é não acolher. A gente precisa... um entendimento, né? É entender, essa é a palavra, né, Mari? Você precisa entender, tudo passa pela forma como você entende, pela forma como você processa, e depois pela forma como você vai devolver aquilo para o universo. Você vai receber aquilo, digerir aquilo, né, e seguir. É isso. Exatamente, não tem nada a ver, porque isso, gente, eu acho muito importante de ser dito, tá? A psicologia positiva, ela, de maneira alguma, ela nega eventos negativos. Se você viu em algum lugar alguém falando que psicologia positiva é vida cor-de-rosa sem problemas, cuidado, liga o alerta ali. Fica a dica aqui, não conta pra ninguém, mas dá um unfollow. Ó, segredo nosso. Por quê? Gente, não tem como. Vida com problema faz parte, eu acho que é prerrogativo, já vem no como. Nasceu, aí vem a malinha do problema, o nego já despacha junto no útero, assim, pá. A gente só não sabe. Altos e baixos, né, amiga? Exatamente. Agora, a forma com que você vai lidar, a isso, sim, é uma habilidade aprendida, é uma habilidade escolhida, é algo que a psicologia positiva, e aí eu acho o meu fascínio da psicologia positiva, que é exatamente tornar isso acessível, essa perspectiva, porque antes a gente virava, o seu problema é uma raiva reprimida que você tem do universo, e por isso hoje você desconta essa raiva, tal, e tal, e tal. Cara, você ainda não entendeu direito o que significa esse diagnóstico. Até hoje eu fico meio assim, quando alguém, né, com essas linhas mais antigas da psicologia fala, e você fica. Ou quando alguém tenta explicar que isso aí é uma tensão sexual reprimida, e aí você fica, caraca, velho, com quem foi essa tensão? De onde veio essa tensão? Meu Deus, e como é que perde essa tensão? E aí você fica procurando o único jeito de resolver um problema. E às vezes um problema que você não consegue identificar. Um problema que não é claro. Alguém fala para você que a única explicação para você ser assim é porque você nasceu na família tal, e você fala, pô, mas meu irmão não é assim. Sei lá, a conta não fechou para mim. E aí eu acho muito legal, porque a psicologia positiva, ela vem para falar assim, olha, ser humaninho, você é responsável pelo seu bem-estar. Exatamente. Você tem que fazer a sua busca. Você tem que fazer o dever de casa. Fazer as suas escolhas, né? Assumir, exatamente, amiga, a responsabilidade. Porque a gente bota muita culpa. Eu sou assim porque minha mãe faz isso comigo. Eu sou assim porque meu pai falou isso pra mim. Claro, até ajuda em algumas coisas, mas assim, você não é assim por causa disso. Você é assim porque você quer. Aí quando você entende isso, você fala assim, entendi, então dá para ser diferente. Exatamente. Só que olha como voltamos ao pensamento de que nós resistimos à mudança. Por quê? Porque se eu viro para você e falo assim, cara, eu sou assim porque minha mãe fez isso. Ou seja, eu não tenho nenhum controle, a culpa não é minha. Foi a minha mãe, gente. Se vocês quiserem brigar, vai brigar com a minha mãe. Eu me eximo totalmente da responsabilidade daquilo. Só que isso pode ser compreensível, entendível, aceitável, enquanto você é menor de idade, quando você não vive a sua vida, quando você não paga as suas contas. Quando você já está aí e você já pôde traçar o seu caminho, a sua jornada, você precisa trazer a responsabilidade para você. E aí o que eu acho muito bonito da psicologia positiva é que ela, inclusive, ela vai te ensinar a olhar para lá, para trás,
E talvez se você tem esse discurso aí de que foi o que minha mãe, o meu pai, o meu ex-marido, o meu filho, o meu ex-chefe, você consegue até ir lá, é quase uma viagem no tempo, e ressignificar, ver por uma nova ótica aquilo que aconteceu. Sim. Então, eu acho muito maravilhoso. Então, a gente quis trazer para vocês aqui hoje o que é essa tal psicologia positiva que a gente fala tanto. Óbvio que, né, uma horinha é pouco para falar tanto, para falar dos estudos, mas essa semana a gente vai falar bastante coisa. Amanhã a gente vai falar. Vamos dar um spoilerzinho do que é amanhã, né? Porque amanhã a gente vai falar um pouquinho da diferença entre ciência e autoajuda. O que difere ali? O que faz, né? Porque, Bia, por que isso que você está falando é psicologia e psicologia positiva é ciência e aquele livro que eu comprei lá dos mantras não é? O que muda? Ah, mas isso aí que você falou eu já li em tal lugar. Então a gente vai conversar amanhã sobre essa história do que muda, do que faz ser diferente. Só uma coisinha antes da gente encerrar para complementar, né? Aquele marco importante também que teve da psicologia, né? Da psicologia positiva com o Tal Ben-Shahar também, né? Sim. Que ele foi a aula em Harvard, que foi a aula mais procurada pelos estudantes, porque se constatou que as pessoas sofrem muito, né? Os estudantes lá sofrem muita pressão, sentem depressão, enfim, ficam muito ansiosos. E aí, quando começou essa onda, né, da psicologia positiva lá nos Estados Unidos, eles fizeram uma aula, né, inaugural, ele fez, né, o Tal Ben-Shahar, que ele também é um nome bem forte da psicologia positiva. Maravilhoso. Foi a aula, assim, com muita gente escreveu super rápido, então, assim, isso realmente um movimento que está acontecendo no mundo, né, graças a Deus. E é um movimento que você percebe, a gente está falando de Harvard, tá, gente? A gente não está falando daquela coisa fuleirinha que às vezes tem na esquina de casa e que chamam de universidade ou de faculdade. A gente está falando de Harvard. E para você ser professor de Harvard, você tem que ter um currículo, um gabarito, um respeito, né, no seu meio, na sua cadeira, no seu meio acadêmico, no seu público, muito, muito, muito grande. E ele é exatamente essa fala, né, Mari? Ele ficou um pouco assim, caraca, é Harvard, eu vou lançar um curso. Vamos ver. Falando de felicidade, eu vou passar vergonha em Harvard. Oh, meu Deus do céu, né? Não é passar vergonha em qualquer lugar, não, é passar vergonha em Harvard. E é o curso, realmente, como a Mari trouxe pra gente, o curso com o maior número de inscritos na história de Harvard, recorde, assim, em né? tempo recorde, e virou um livro, que é o Jeito Harvard de Ser Feliz. E é muito interessante porque o Tal Ben-Shahar, ele tem um humor ácido. E ele fala de algumas coisas assim, que ele fala que ele, professor, quando ele começa a estudar psicologia positiva, quando ele entra em contato com essas histórias do Mark Seligman e tudo isso, ele começou a tentar viver aquilo de alguma forma com os alunos dele. Então, o que ele faz? Ele começa a brincar, ele até brinca no livro dele dizendo que quando ele atendia os amigos dele no consultório, e aí ele fala, por consultório, leia-se, Starbucks perto da faculdade. Porque ele, às vezes, ia tomar café com um aluno. E ele começava a perceber que as queixas daqueles alunos, daqueles universitários, no centro universitário mais respeitado, na universidade mais respeitada do mundo, eram as mesmas. E às vezes ele lá na função dele de professor, de psicólogo, de mentor, ele propunha coisas para esses alunos. E aí o que ele teve de feedback? Que esses alunos que tinham esses momentos de conversa ouviam o que ele falava e praticava, eles paravam de experimentar aquela tristeza, aquela angústia, aquela depressão. Ele falou, não, gente, espera. Então eu vou fazer minha contribuição aqui. Só que ele já é um cara bem... É engraçado que ele já é mais de bem com a vida, né? O Mark Seligman eu acho sensacional, porque o Mark Seligman, gente, eu achei que eu não tinha cura, eu não tinha jeito pra mim. Ele falando dele, eu era um ranzinza pessimista. E hoje eu sou a maior autoridade em felicidade que existe no mundo. Ou seja, isso é ciência, né, gente? É validação científica, é mudar modo cognitivo, realmente. Didática, é a história que a gente fala de
o bem-estar ele pode ser aprendido, e é por isso que você está aqui na escola de bem-estar, para aprender sobre ele. Não é mágica, quando a gente fala, inclusive, que ele pode ser aprendido, não é mágica, porque a gente não... Tem um meme que eu acho sensacional, não sei se vocês já viram na internet, tem um menininho assim com um livro, é um gif assim, aí ele fica fazendo assim. A página fica aberta e ele fica assim com a mão. Aí eu falei, caraca, gente, não é assim que a gente absorve o conhecimento. Não. É literalmente, você leva, você grifa, o meu livro é todo aqui, cheio das coisinhas, inclusive esse é um Felicidade Autêntica, do Martin Seligman. Então, é estudo mesmo. É estudo, amiga, e ação, né, também. Porque exatamente. Às vezes a pessoa estuda e não coloca em prática, aí também... Exatamente. Às vezes você está aí há 10 anos na terapia, mas você não botou em prática nenhuma mudança. Você precisa realmente virar uma chave na sua cabeça de não olhar para o seu processo terapêutico, o seu processo de psicoterapia, como, é a minha horinha por semana que eu tenho para falar de todos os meus problemas. Valorize aquele profissional que está querendo cuidar do seu bem-estar psicológico. Não limite, não diminua aquela 1 hora, assim, é meu momento de desopilar e dizer tudo que tá ruim. Eu tenho várias pessoas que eu conheço que fazem terapia. Bar, né, amiga? Com os amigos, na terapia é legal, né? Exatamente. Você dá a oportunidade da mudança, né? Exatamente. Aí eu acho que exatamente. Então, entenda você que às vezes precisa desse acompanhamento, sente necessidade. Não resuma o seu atendimento psicológico, assim, a minha horinha de falar mal de tudo. Arruma uma amiga boa para você fazer isso, entendeu? Entra, sei lá, entra no Facebook, vai no Twitter, tem tanta gente que bota potoca no Twitter, mas essa 1 hora que você tem para você falar com um profissional que pode te tirar da crise, que pode te levar a melhorar, use realmente para promover mudança na sua vida. E aí é por isso que eu acho interessante a gente ter um alinhamento de que profissional que a gente vai escolher, né? Quem é aquela pessoa que faz sentido para a gente e tudo mais. E eu acredito que com o tempo a gente vai ter aí uma das coisas maravilhosas que aconteceu para mim fazendo essa pós-graduação da PUC do Rio Grande do Sul, é porque eu conheci gente do Brasil inteiro. E muitos psicólogos, né? Psicólogo, psiquiatra, tem biólogo, jornalista, tem tudo na turma que está fazendo a pós. E aí é muito legal, porque hoje eu atendo como coach, e se eu entendo que ali a minha coach, ela tem uma necessidade que passa pelo profissional psicólogo, é maravilhoso eu conhecer hoje psicólogos que estão trabalhando com a psicologia positiva, e eu vou poder indicar minha coach em paz, sabe? Falar assim, cara, vai lá, porque esse cara vai, né? E não, às vezes, porque a gente vê dos profissionais fazerem desfavores, assim, pra gente. A gente vem todo com um construto de positividade, de rompimento, e aí vem o psicólogo e fala, não, isso tudo é uma repressão sexual. Aí, pô, achei que eu tava bem, o cara disse que eu tenho um problema sexual. Nem eu sabia que meu problema era esse. Não, e é legal também, amiga, que o Mark Seligman, ele abriu essa questão da psicologia para ser de todas as áreas, né? Porque ele tem uma missão, né? Que é botar, né, conseguir propagar esse conhecimento para 53% da população mundial, eu acho que até 2050, uma coisa assim. E aí ele abriu porque, exatamente, ele estava com tanta resistência dentro da psicologia que ele falou assim, vou botar para quem quiser, porque exatamente é uma escolha, né? Então, exatamente. Quem escolher, enfim, trabalhar com isso e ter esse conhecimento está aqui. Então, isso óbvio, que bom, graças a Deus. Exatamente. E é óbvio que, assim, a psicologia positiva, se você não é um psicólogo, você vai usar ela de várias formas, você pode ter certeza disso. Você vai usar ela se você é um empresário, você vai usar ela se você é um gestor, você vai usar ela se você vive. Exatamente. Se você quer ter uma vida melhor, você vai usar. Então, o que é diferente de você ser um psicólogo usando uma metodologia de psicologia positiva, tá? Entendam isso. Quando o Martin Seligman ele vem para democratizar o conhecimento da psicologia positiva, o que ele realmente quer democratizar é o conhecimento de que o bem-estar ele pode ser adquirido, não é uma coisa que você nasceu com, vai morrer afadado aquilo para sempre. Não é isso. Ele vem realmente, esse compromisso que ele tem de fazer tanta gente, que é uma meta ousada, né? Mas
Eu acho maravilhoso, porque ele tá falando de coisa boa. Mas a gente já tá ajudando ele, então... Já estamos, a gente está fazendo a nossa parte. Então, inclusive, já até para ver se você está fazendo a sua parte, você vai pegar, você vai curtir, você vai se inscrever no canal, você vai seguir a gente lá no Instagram, a gente está no Instagram, para você não perder nada. Ajude o Mark Seligman a bater a meta dele, olha que lindo. Para você ajudar este velhinho, ele não é mais um broto, ele é a cabelinho branco dele, né? Vamos dar este gosto para o Mark Seligman. Eu não estou falando nem por mim, estou falando pelo Mark Seligman. Exatamente. Não é pela escola de bem-estar, é pelo Mark Seligman e a meta ousada dele. Porque no dia que ele escreveu um livro falando que ele vai agradecer a tantas milhões de pessoas que tornaram a meta dele possível, você vai se sentir representado. A gente está dando oportunidade para você ser citado num livro indiretamente. Olha a oportunidade. Então é isso, né, Mari? Isso aí, amiga. Recado dado. Recado tá dado. Ele já está mais, né, familiarizado com a questão da psicologia positiva. Exato, é só para vocês entenderem, porque a gente vai falar muito sobre isso. Quem tiver dúvidas e etc., pode perguntar, né, nos comentários, pode falar com a gente, pode falar lá no Instagram. Pode lá no Instagram. Que a gente responde aí. Esse vídeo vai ficar disponível aqui no canal por enquanto, então você pode olhar, não sei até quando, vai depender do chefe, né? Depender do chefe. Tem um gestor, gente, que organiza o gestor, que ele é todo... A gente, se deixar nós, a gente grava num dia todo o conteúdo do ano. Mas, graças a Deus, que uma equipe é feita por várias pessoas que podem direcionar as coisas, senão a gente não consegue nem pegar. E nem vocês absorverem, né? Ainda tem dessa. Sim. Então, Mari, muito obrigada. Muito obrigada. Por estar com a gente. Caterine, muito obrigado. Meu irmão acabou de chegar, minha cunhada acabou de chegar. Vocês vão ter que ver que vai ficar gravado. Dá um like, já compartilha. Isso, faz isso. Exatamente. E vai ter erro de gravação, gente, porque esse nosso gestor, ele quer ver o oco. Então, a gente, né... Vai lá rir com a gente. Agora eu não vou dizer em qual vídeo que é, vocês vão ter que assistir todos para descobrir. E é isso, gente, ó. Um beijo para vocês. A gente se encontra no Instagram. E amanhã aqui, 6h20. 6h20. Ok? Beijo, gente. Tchau.